boa tarde ou boa noite. Eu espero que vocês estejam super bem. E no vídeo de hoje nós vamos reagir ao comentário do Fabiano Baldassi da derrota do Inter pro Botafogo em casa. O Inter tomou um gol muito cedo, inclusive eu tava em live, a live acabou caindo. Tive que tentar abrir uma nova live, acabou demorando muito, depois tive problema para entrar no Premiere de novo. Tem muitas contas conectadas. Aí quando eu entrei no jogo já tava 1 a 0 pro Botafogo, eu tive que rever o gol depois. Mas o Inter jogou muito bem o jogo todo. Teve alguns erros de arbitragem que foi escancarado, né? Acho que o Textor entendeu como funciona o futebol brasileiro. Mas sem mais enrolações, sim, bora lá reagir que ao longo do vídeo eu comento junto com o Baldassi. Melancólica despedida. O comentário de Fabiano Baldassi após Inter 0, Botafogo 1. Não acho que foi uma melancólica despedida, por tudo que o Rio Grande do Sul passou, né? Os clubes daqui. Falando do futebol, né, que é melancólica despedida, o comentário de Fabiano Baldassi após Inter 0, Botafogo 1. Eu não acho que foi uma melancólica despedida, né, o Inter perdeu, mas poderia ter ganho, o Inter criou muito, teve alguns erros de arbitragem escancarados, né, mas falando do jogo, o Inter jogou bem. Os dois tempos, diferente do Flamengo, o Inter entrou, parece, com salto alto, com um pouco de soberba. No primeiro tempo ele levou 3, tentou buscar e não deu tempo, né. Mas eu acho que não foi melancólica por tudo que a gente passou aqui no Rio Grande do Sul e também pela herança maldita que o Kudê deixou, né? Estragou o clube completamente. O Roger conseguiu buscar junto com o Paixão e com o D'Alessandro. Tem frutos a colher num futuro próximo, se continuar o trabalho com seriedade. Uma despedida melancólica do Internacional do Estádio Beira-Rio na temporada de 2024, com uma derrota para o Botafogo, que é o, digamos assim, virtual campeão brasileiro, porque na última rodada ele tem que perder, o Palmeiras tem que ganhar, aquelas coisas todas, mas isso não é mais problema nosso. Já é campeão brasileiro, que o Botafogo vai enfrentar o São Paulo. São Paulo vai tirar o pé do acelerador, obviamente, vai botar o Sub-20 jogar. O fato é que o Inter perde uma partida e começa a fechar as cortinas da temporada de 2024. Ainda temos o jogo contra o Fortaleza fora. Fortaleza perdeu, né? E perdeu feio para o Atlético Goianiense. Estamos na quarta colocação. Tá bem. Estamos classificados na fase de grupos da Libertadores. Muda um pouquinho em grana para receber, sendo quarto, quinto, tal, que é uma coisa mais importante para o clube do que para nós torcedores. Tem que virar SAF ou não tem que virar SAF? Tem que virar SAF, não tem como competir, nem que não seja um modelo que nem o Textor no Botafogo comprando o clube inteiro. Porque eu acho que não tem que esperar o clube chegar nessa situação para vender o clube. É bom vender, fazer uma parceria, uma sociedade, quando o clube ainda está valorizado, né? Para conseguir um valor maior, pessoas que têm um maior poder aquisitivo para investir no clube, né? E eu acho que tem que ser algum mecenas. Provavelmente vai ser num modelo parecido com o do Fortaleza, que o clube tem a gestão. Tem que virar SAF ou não tem que virar SAF? Na hora que encrespou para a gente apresentar as armas para brigar efetivamente pelo título brasileiro, nós perdemos para o Flamengo no Maracanã e perdemos para o Botafogo em casa. Essa é uma boa discussão. Não para o meu comentário agora. Eu quero falar mais do jogo, mais de outras coisas. Mas essa é efetivamente uma boa discussão. Uma boa discussão. Eu estou feliz do Botafogo não ter feito a volta olímpica dentro do Beira-Rio. Claro que isso é uma migalha, isso é pequeno demais para as ambições que um clube do tamanho do Internacional tem que ter. O Inter foi insuficiente para brigar pelo título brasileiro. Vou dar um exemplo para vocês do porquê essas coisas acontecem. E eu gosto muito do grupo de jogadores do Internacional. Mas quando tu pega esses caras amparados pela força da grana de uma SAF, tu vê que quando não joga um, o outro que joga é quase do mesmo nível. Repito, o grupo dos jogadores do Inter é bom, mas vocês perceberam o estrago que foi no jogo de hoje não ter o Alan Patrick? Vocês perceberam o estrago no time do Internacional de não ter o Alan Patrick? O Inter continua tendo bons jogadores. O Inter atacou o jogo inteiro. O Inter atacou o jogo inteiro, o Internacional chegou o jogo inteiro, entrou na área, o Inter foi agudo, o Roger fez modificações, botou mais caras agudos em campo, entrou o Wanderson, Gustavo Prado, tinha o Wesley, tinha Tabata, Borré, Valência, o Inter foi um time ofensivo o jogo todo, teve a bola o jogo todo, mas faltou o refino. O Roger apostou no Bruno Henrique
para ser o meia do Internacional. O Bruno Henrique não tem mais condições de jogar no Inter. Porque é um jogador burocrático, muito burocrático, só passa pro lado, passa para trás. E Bruno Henrique armando o time era óbvio que não ia dar em nada. Num 4-1-3-2. O Bruno Henrique, carimbador de notas. Ele é um volante burocrático de saída de bola, ele não é meio armador. Entrou o Guri no segundo tempo, Gabriel Carvalho. Que, cara, eu não sei. Vamos esperar o ano que vem para ter maiores definições. Tá? Assim, ó, a cada 10 partidas ruins, para uma partida boa dele, tem 10 partidas ruins. Isso não é oscilação. Oscilação é quando é uma boa e uma ruim, uma boa e uma ruim. O Gabriel Carvalho não joga nada há 3 meses, tá? Depois nós conversamos sobre isso. Então não tem. O Inter contratou o Johan no começo do ano para ser reserva do Alan Patrick, que não deu certo também. Então tem que pensar nessas coisas, né? Tem que pensar nessas coisas. E aí o poderio financeiro faz com que clubes como o Botafogo, como o Palmeiras e como o Flamengo tenham 2 ou 3 jogadores, 2 ou 3 meias. O Palmeiras não é SAF, mas é amparado pela Crefisa, pela fã da Leila Carvalho, Leila Pereira, né? Mas o Flamengo não é SAF, mas também o Flamengo arrecada muito, né? Qualificados no grupo. Isso também tem que ser levado em consideração. Eu acho que o Inter teve brios da partida, perdeu para o campeão da Libertadores dentro de casa. E perdeu por 1-0 e quem jogou foi o Inter, o jogo todo. Botafogo teve 2 ou 3 investidas o jogo inteiro. O Internacional perdeu uns 5, 6 gols, esteve na área do adversário o jogo todo. Cumpriu, perdeu, claro que perder. Não pode perder no Beira-Rio, sempre que perde no Beira-Rio a gente tem que criticar e tal, mas cara, né, eu tô num final de ano, o ano já é melancólico pro Internacional, o Inter não brigou por título nenhum em nenhum momento, vamos combinar. Campeonato Brasileiro, a gente estava pensando na possibilidade, quem sabe, ganhando do Flamengo, ganhando do Botafogo, de disputar o título. Nós não disputamos o título do Brasileiro, não disputamos da Sul-Americana, não disputamos da Copa do Brasil e não disputamos nem do Campeonato Gaúcho. Então é claro que é melancólico esse final de ano. A gente está... vendo por essa ótica é melancólico, mas tem que levar em conta o que aconteceu no Rio Grande do Sul, não dá para tirar da análise isso. O Inter teve 90 milhões de déficit. De prejuízo por conta da enchente. O Inter teve que vender o Maurício porque precisava pagar salário, reconstruir o Beira-Rio. E amparado por ninguém. A CBF foi lá e deu uma ajuda de custo de 4 milhões de reais. 90 de prejuízo. Era óbvio, sem jogar em casa vários jogos. Uma logística louca. Mas o pior de tudo, eu acho que teria superado mais isso. Mas o pior foi o Kudê, né? A herança que o Kudê deixou. Demoraram muito para tirar o Kudê. Demoraram muito, por isso que dirigentes, treinadores, às vezes demoram para fazer umas coisas que os torcedores veem há muito tempo. Às vezes parece que eles fazem de teimoso, para ser do contra, contrariar a torcida. Feliz não. A gente está aliviado pelo trabalho que o Roger vem fazendo, que nos deixa perspectivas muito boas para a próxima temporada, com ajustes, com algumas contratações, não perdendo jogadores importantes, com algumas manutenções e tal. Mas é claro que o final de ano é melancólico. Talvez a gente tenha tomado, nessas últimas rodadas, mais uma ducha de água fria. É claro que é pomposa, é claro que é substancial a recuperação do Inter, os 16 jogos sem perder e tal. Teve adversários muito difíceis, o próprio Flamengo no Beira-Rio, que nós empatamos, fizemos um grande jogo. Mas aí tu vê o Inter quando pegou o Flamengo e agora quando pegou o Botafogo, e aí tu vê que falta alguma coisa, né? Primeiro tempo contra o Flamengo lá, o Flamengo nos amassou. E aí quando decidiu o jogo, nos cozinhou em banho-maria. O Botafogo hoje fez um gol, admitiu que o Inter tivesse a bola no restante do jogo e o Inter passou um jogo inteiro sem conseguir empatar a partida, né? Eu não acho, como colocou alguém aqui nos comentários, que o Inter esteja a uma distância oceânica do Flamengo, do Palmeiras e do Botafogo. Mas para brigar efetivamente por título com esses caras, falta. Falta. Mas, por exemplo, se o Roger tivesse desde o começo do Brasileiro, não tenho dúvida, não sei se o Inter ia ser campeão. Mas ia brigar até a última rodada pelo título. Se não tivesse o Kudê, aquele energúmeno. Se tivesse o Roger desde o começo. Às vezes o dinheiro dá mais chance de ser campeão. Tu tá muito mais próximo de ser campeão com grandes contratações. Mas dá para ser campeão sem ter grandes contratações, tendo grandes contratações, mas não o mesmo investimento das principais equipes.
ter mais poder aquisitivo. Dá? Tanto que o Inter na história foi sempre assim, quando o Inter foi campeão. Foi tendo menos dinheiro, fazendo boas contratações. Falta virar SAF? Falta contratar melhor? Falta investir um pouco mais? Não sei, mas falta. O problema é que não tem dinheiro para investir mais. Não tem. O clube é lotado de dívidas, só de juros bancários é 70 milhões por ano. Não tem como, não tem. Só virando SAF. No jogo de hoje, nós tivemos uma derrota por 1-0 em cima, e o gol do adversário que determinou essa derrota do Inter foi de uma falha grotesca do Internacional, em 2 momentos no gol do adversário. Uma jogada ensaiada que encontra o Savarino na frente da área, num cruzamento para trás. Beleza, jogada ensaiada deles. Não tinha ninguém no combate. Eu não estou dizendo que o Savarino não receberia a bola. É uma jogada ensaiada, ele receberia a bola. Mas ele tinha total liberdade para chutar. E ele chutou mal. Chutou fraco. De fora da área, chutou fraco. E o meu goleiro aceitou. O Rocher, numa dificuldade de reflexo muito gritante, pulou bem depois e viu uma bola fraca, chutada de fora da área, entrar no seu canto esquerdo. Então, numa falha em 2 momentos, o Inter toma 1-0 do Botafogo. A partir dali, eu não lembro exatamente se isso foi 5, 6 minutos do primeiro tempo, mas a partir dali só o Inter jogou. Botafogo teve perigo raro a partir dali. Mas era estratégia também do Botafogo, né? E deu pra ver o físico, né? O cansaço do time do Botafogo. Isso pesou muito. Teve a bola em raros momentos no seu campo ofensivo. Só o Inter jogou. E o Inter chegou, o Inter teve chance, chegou e tal, mas eu repito, faltou o refino do Alan Patrick. O Internacional espetou pelos lados do campo. A falta de refino faz com que, por exemplo, o Inter não tenha tido a possibilidade de entrar com mais qualidade, com um tabelamento pelo miolo, né? Às vezes é importante entrar, não só pelos lados do campo, porque geralmente os adversários se preparam para investidas dos lados do campo do adversário. Tu entrar com qualidade numa boa combinação pelo miolo, tu confunde o adversário. O Inter não teve isso, o Inter não teve meio armador no jogo de hoje. O Inter não teve criatividade, o Inter teve agressividade, o Inter foi voluntarioso, voluptuoso, agressivo, vertical, foi tudo. Mas não foi inteligente como é quando o Alan Patrick está em campo. Com um pensador em campo, um cara como o Alan Patrick, mas mesmo até pra SAF é difícil ter 2 caras que nem o Alan Patrick. Mas poderia ter um mais próximo, né? Não um abismo que é Alan Patrick e Johan. Tá bem. Eu acho que nós já estamos no momento também de algumas definições importantes de uma projeção de Inter para a próxima temporada. Eu sei que nessas horas, quando perde uma partida como frustra o torcedor, vem muita gente aqui no calor, né? Agora, por exemplo, hoje está todo mundo querendo o Rocher fora do Inter. O Rocher é um espetacular goleiro que fez um ano maravilhoso no Internacional e hoje falhou. Hoje ele falhou. Tá bem. Eu tenho total confiança no Rocher, acho ele um grande goleiro. O Rohrell não. O Rohrell não pode ser titular do Internacional e o Cleiton também não. O Inter tem um sério problema para resolver na zaga para a próxima temporada. Isso que eu não estou nem contando com a saída do Vitão. Se sair o Vitão é uma catástrofe. Se sair o Vitão tem que contratar 3 zagueiros de ponta. Hoje, com o Vitão, pelo menos 2 zagueiros de ponta o Inter precisa contratar. Então essas coisas começam a saltar aos olhos. Nós temos 2 belos laterais, o Bruno Gomes e o Bernabé são muito bons. O Vitão é um espetacular zagueiro. Vitão tem hoje 2 investidas técnicas por baixo, que ele mostra o quanto ele é bom jogador. Tá? A nossa abertura de meio campo teve inicialmente hoje o Rômulo, depois o Fernando. O Rômulo é muito mais combativo. O Fernando é muito mais qualificado tecnicamente, mas não é tão combativo. Acho que vale uma reflexão sobre essa abertura de meio campo. O Bruno Henrique é um bom jogador para grupo, como eu acho que o Thiago Maia é também. O Wesley foi o nosso melhor jogador na temporada. Hoje ele foi mal, mas foi o nosso melhor jogador na temporada. O Tabata... Não acho que ele foi mal. O Baldassi sempre diz que o Wesley não foi mal quando ele não faz gol. Tentou o jogo todo, driblou, chutou, fez de tudo. Às vezes a bola não entra. Pô, o Wesley é o jogador que mais joga no Inter, tudo que ele tenta dá certo. Começou tão bem, caiu demais no decorrer dos jogos, não sei o que houve. O Gabriel Carvalho é uma promessa que ainda não aconteceu. O Gabriel Carvalho é uma promessa que ainda não aconteceu e ele teve inúmeras oportunidades.
inúmeras oportunidades. E ele não consegue jogar bem. Essa é a verdade. Se querem me dar pau, tá queimando o guri, tem que ter paciência com o guri. Eu sei de tudo isso, gurizada. Agora, eu tô tratando de um fato. Não joga bem quase nunca. Não joga bem quase nunca, esse é o fato. Os meus 2 atacantes que estiveram em campo hoje são muito bons. Tanto o Borré quanto o Valência. Alô, detratores do Valência. O Valência é muito bom jogador. Foi bem hoje, foi bem contra o Flamengo e a gente tem que esperar dos bons. Do Rohel, a gente não tem nada para esperar. Do Valência, a gente tem. Perdemos o jogo, nos deprime, mas não nos constrange. Porque com a vitória do Palmeiras lá fora, Pelo menos terminando com dignidade. pelo menos o Botafogo não fez a volta olímpica dentro do estádio Beira-Rio. Gurizada, perto do que a gente esperava do Inter com as contratações do começo do ano, o ano foi melancólico. Mas devido a tudo que aconteceu, como eu falei, eu acho que o ano terminou bem, terminou com dignidade pelo menos e com uma esperança pro ano que vem, né? Porque a gente vê que tem coisas boas sendo plantadas. Ali na frente a gente vai colher e continuar torcendo e apoiando. Afinal, a gente não torce por título, a gente torce pelo clube, pelo time, pela instituição, né? Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima!